Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Hoje nós temos aqui mais um vídeo da série sobre os reinos africanos. Lembrando que quando a gente fala de reinos africanos, a gente está falando dos reinos africanos que existiram na África no período equivalente à Idade Média. Às vezes a gente fala entre aspas em África medieval, mas vamos lembrar que a Idade Média se refere à Europa e às áreas da Ásia e da África que tiveram contato com a Europa. Esses reinos africanos medievais, entre aspas, eles não tiveram propriamente uma Idade Média. Eles têm uma cronologia diferente da europeia, mas eles existiram num período mais ou menos equivalente ao que estava acontecendo a Idade Média Europeia, ok? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre os reinos africanos islâmicos, né? Ou seja, os reinos africanos convertidos ao islamismo. A gente estudou ali já nessa parte sobre a Idade Média, a gente teve ali as aulas sobre o islamismo, o crescimento do islamismo, e a gente viu que o islamismo surgiu na Península Arábica e se expandiu ali pelo norte da África até chegar na Península Ibérica. Aqui a Península Arábica, onde surgiu o islamismo, e ele se espalhou pelo norte da África e chegou até aqui a Península Ibérica, na Europa. Então toda essa região aí, mais alguns outros territórios, foram dominados pelo islamismo. Antes da gente falar propriamente desses reinos islâmicos, a gente vai falar um pouquinho da geografia da África, que a gente até já viu mais ou menos alguma coisa, né? Quem estudou comigo anteriormente sobre a África antiga, a gente falou um pouco da diversidade geográfica da África, mas a gente vai retomar isso um pouquinho para entender as dinâmicas culturais e comerciais e políticas que existiam ali no continente. Essa questão geográfica tem muito a ver com a configuração desses reinos africanos. Aqui onde eu circulei, né, que é o norte da África, que é basicamente onde os reinos islâmicos, né, o Império Islâmico se expandiu, depois ele vai aumentar um pouco mais esses territórios. Aqui é o deserto do Saara. Vocês estão vendo aqui que nessa imagem de satélite fica claro que aqui é basicamente areia, né? Mais aqui próximo do Mediterrâneo tem umas áreas verdes. A maior parte disso aqui é deserto. Isso aqui é o deserto do Saara. E aqui na Península Arábica a gente tem o deserto da Arábia. Então uma região desértica. Lembrem que o islamismo surgiu entre povos do deserto. Então tem a ver o fato dos povos do norte da África, que tinham uma cultura muito semelhante aos dos povos da Península Arábica, também se converterem ao islamismo, mas a gente vai ver esse processo de conversão daqui a pouco. Logo abaixo aqui, do deserto do Saara, essa região aqui que eu estou rabiscando, logo abaixo aqui a gente tem essa área cor de laranja aqui. Essa área mais cor de laranja é a faixa do Sahel. E essa área do Sahel é uma área aqui de transição do deserto para as florestas. Então é uma faixa aqui que tem savanas, aquela paisagem que a gente já viu, né, em outras aulas, quando a gente fala da pré-história, né, que o ser humano surgiu nas savanas da África, que é uma vegetação mais baixa, com árvores menores, árvores distantes umas das outras. Então ali ela está na transição entre a área mais desértica e a área de floresta. O centro da África, né, aqui essa área verde aqui do mapa, é uma área rica em florestas, uma floresta tropical, muito parecida com a floresta amazônica, por exemplo. Então, no início da era cristã ali, por volta do 1º século depois de Cristo, essa área aqui, que eu dei, essa área aqui do Sahel, essa faixa laranja aqui, essa faixa do Sahel, lá por volta do século I depois de Cristo, era habitado pelos povos berberes. Quem são os berberes? Os berberes são um povo do deserto, ali do norte da África. Os berberes, eles lembram muito os beduínos ali da Península Arábica. Então, eles têm uma cultura muito parecida. São povos nômades, os berberes. Eles eram politeístas e eles viviam basicamente do comércio. Eles faziam o transporte, né, das mercadorias aqui de cima do mar Mediterrâneo para as áreas aqui da savana e do centro da África. Então eles faziam o transporte de mercadorias através do deserto. Então eles tinham um modo de vida muito semelhante aos beduínos ali da Península Arábica que nós estudamos quando falamos sobre o surgimento do islamismo. Então eles têm
um ritmo de vida, um tipo de vida, uma cultura muito parecida com a dos beduínos, porque eles vivem num ambiente muito parecido e vivem das mesmas atividades, no caso o comércio. Esses beduínos, esses berberes, né, os beduínos são os da Península Arábica, os do norte da África são os berberes. Esses berberes, eles dominavam ali no deserto os oásis, que você já deve ter ouvido falar. Os oásis são algumas áreas com água e por causa da água cresce uma vegetação importante em volta dessa água no meio do deserto. Essa água vem de lençóis freáticos, de minas subterrâneas, então por algum motivo ali você tem uma espécie de um poço natural de onde brota a água, né, do subterrâneo, dos lençóis freáticos, forma uma espécie de um lago, e em volta desse lago, né, a água ali deixa as terras em volta um pouquinho mais férteis, então você tem uma área no meio do deserto com uma espécie de um lago e em volta desse lago uma vegetação. Então esses oásis eram muito importantes para esses berberes, porque como eles viajavam atravessando o deserto, ter esses pontos para se abastecer de água, para descansar, para dar água para os camelos, que são os animais que eles usavam para o transporte, esses lugares eram importantes. Então os berberes controlavam as rotas comerciais e, consequentemente, controlavam esses oásis. Então eles tinham domínio dessa região de deserto e também da faixa do Sahel, onde eles habitavam. E eles também controlavam os depósitos de sal da região. Os depósitos de sal, pessoal, são extremamente importantes nessa época, porque o sal ajuda a conservar os alimentos. Você taca sal na carne, você taca sal nos alimentos perecíveis, ele se conserva, porque você não tem ali geladeira nessa época, você não tem eletricidade. Então, para conservar os alimentos no deserto, para preservá-los, o sal era extremamente importante. Então, o sal era um item muito valioso, quase tão valioso quanto o ouro, porque ele era um item fundamental para a sobrevivência desses povos. E o deserto, e a faixa do Sahel, principalmente, tem muitas minas de sal. Então, esses berberes controlavam os pontos estratégicos da região. Eles controlavam as minas de sal, que era um produto muito valioso, e comercializavam esse sal. Eles controlavam os oásis, que eram os pontos de abastecimento. Então os berberes eles têm o domínio da região, eles têm o domínio dos pontos estratégicos. E além do domínio dos pontos estratégicos, eles fazem as rotas comerciais que passam pelas minas de sal e pelos oásis. Então os berberes vão ser os grandes comerciantes e os grandes responsáveis pelo poder econômico dessa região do norte da África, ali nos primeiros séculos depois de Cristo. Ali do lado esquerdo a gente tem um exemplo ali mais na parte oeste do norte da África, noroeste da África, com as rotas comerciais desses berberes. O ponto comercial ou o entroncamento das rotas comerciais, né? Entroncamento onde essas rotas se cruzam. Então, o entroncamento mais importante dessas rotas comerciais ficava na cidade de Aldagoste. Aqui é a cidade de Aldagoste, nesse ponto aqui. Aldagoste era um importante ponto de descanso e de abastecimento, porque é uma região próxima de oásis e é uma região próxima de minas de sal. Então essa região aqui era uma região extremamente importante, controlada pelos berberes. Em Aldagoste se formou um importante ponto comercial. Ela era uma espécie, digamos, de uma Constantinopla do oeste africano, do noroeste africano. Então por aqui passavam vários comerciantes, basicamente todas as rotas de berberes acabavam passando por aqui, e ela está bem na transição do deserto para a faixa do Sahel. Então ela está ali na transição do deserto, que é um ambiente absolutamente inóspito, para o Sahel, que é uma região mais habitável na África. Então, e ela está relativamente próxima do litoral, e se vocês prestarem atenção aqui, esses risquinhos azuis no mapa são rios, e esses rios fazem a ligação do interior com o litoral. Então Aldagoste está num ponto estratégico, ligando o Sahel com o deserto e o interior com o litoral da África. Então ali é uma região extremamente importante, vai se transformar numa região extremamente rica, extremamente poderosa. E a gente vai ver que os reinos islâmicos os reinos islâmicos mais importantes, que são os que a gente vai estudar, eles vão
ou estar bem perto de Aldagoste, ou eles vão incorporar Aldagoste dentro do reino. Que tipo de produto era comercializado ali em Aldagoste? Então a gente tem alguns produtos ali, como o sal, que é o mais importante, por conta do que eu acabei de explicar, né, da conservação dos alimentos. A gente tem cereais geralmente que vêm do Mediterrâneo, que vem aqui do norte da África, né? A região mediterrânea é uma região propícia para esse tipo de agricultura, né, de cereais, como trigo, aveia, entre outros. A gente tem as tâmaras, que é uma fruta muito apreciada nos povos da cultura árabe, então ela vem ali do Oriente Médio. Tecidos de várias regiões, inclusive da Ásia, chegavam até ali. Joias também de várias regiões. Essa região aqui, pessoal, além do sal, ela tem importantes minas de ouro, tem importantes minas de cobre. A gente tem também ali em Aldagoste sendo comercializadas armas de ferro, que nessa época as armas de ferro eram um item avançado, né? Os povos que usavam armas de ferro, eles tinham vantagem sobre outros povos que usavam armas, por exemplo, de cobre ou armas de bronze, que é uma liga metálica que usa cobre, então ferro era um diferencial, né, para esses povos. Cerâmica também, que vinha de diferentes regiões da Europa, da Ásia. Vendiam também arreios e selas para cavalos, mas também, principalmente nessa região, para camelos, que é o animal mais adaptado a esse clima. Eles levavam esses produtos para o Mediterrâneo, então esses produtos que estavam aqui em Aldagoste eram levados para o mar Mediterrâneo, aqui em cima, nessa outra região que eu circulei, através do deserto, por essas linhas aqui. Esses pontilhados são os caminhos. Cada pontinho é uma cidade, né, um ponto comercial, ou está próxima de um rio, ou está próxima de um oásis, enfim, mas são, né, várias cidades comerciais importantes. E as rotas, esses tracinhos verdes aqui, esses pontilhados verdes, fazem a interligação entre Aldagoste e o mar Mediterrâneo, passando por esses vários pontos. E essa viagem, atravessando o deserto, saindo aqui da faixa do Sahel até o mar Mediterrâneo, lá em cima, podia levar cerca de 2 meses. Daí a importância de controlar os oásis, porque às vezes você vai ficar vários dias só no deserto, vários dias sem ter uma sombra de uma árvore para descansar, sem ter um lugar com água. Então, por isso, os camelos eram importantes, né? Porque o camelo está adaptado, ele consegue ficar vários dias sem água e consegue sobreviver e suportar bem esse clima. E de tempos em tempos era necessário encontrar esses oásis, não só para hidratar os animais, para hidratar os camelos, mas os próprios comerciantes, né? Então, essas rotas comerciais eram muito bem estudadas para que os comerciantes, os viajantes, conseguissem sobreviver. Aqui a gente tem uma foto, né? Como é foto, obviamente não é daquela época, é de hoje em dia. Ainda existem povos, né? Não são mais os berberes, são os descendentes dos berberes, os tuaregs, que ainda vivem, ainda são povos nômades, que ainda vivem do comércio fazendo esse transporte pelo deserto através de camelos. Então essa prática, esses povos, esses costumes ainda existem, né? E se vocês repararem, pessoal, as vestimentas deles são bem características e cobrem o corpo todo. Aí vocês devem falar assim, nossa, professor, mas no deserto que faz esse calor enorme, ele cobre o corpo inteiro, ele não morre de calor, né? Ele não cozinha dentro da roupa? Por incrível que pareça, não. E essa roupa que cobre o corpo inteiro, ela protege do calor e não aumenta o calor, pelo mesmo motivo de que num lugar muito frio, uma roupa de lã, por exemplo, protege a gente do frio. A questão dessas roupas, né, que são feitas de lã ou de pele de animal ou de algum tecido que seja isolante térmico, é que ela preserva a temperatura do que está dentro. O que está dentro da roupa mantém a temperatura, e a temperatura do que está dentro é diferente da temperatura do que está de fora, né? Muita gente acha que uma roupa de lã, por exemplo, esquenta o corpo. Na verdade, ela não esquenta o corpo, ela mantém a temperatura do corpo constante, diferente da temperatura que está fora. Então, se você está usando uma roupa de lã e dentro, aliás, e fora, né? Se você está usando uma roupa de lã e fora da roupa, né, no ambiente, está frio, dentro da roupa vai estar mais quente do que o lado de fora. Então, você não sente tanto frio. Só que no deserto, a temperatura de fora é muito mais alta que a temperatura do corpo.
Então uma roupa de lã ou de algum tecido que seja isolante térmico vai manter o corpo na temperatura constante e com a temperatura mais baixa do que fora. Então, na verdade, essa roupa ela vai diminuir o calor, a sensação de calor. Então, essa roupa que cobre o corpo todo ela é um isolante térmico que protege do calor. Se eles estivessem num lugar frio, protegeria do frio. E além disso, pessoal, a importância de cobrir o corpo todo é que vocês estão vendo que o deserto, ali, se vocês olharem essa paisagem aí, não tem uma nuvem. E não tem um lugar com uma sombrinha, então são vários dias seguidos andando no sol. Então você precisa cobrir o corpo todo também para não ter queimaduras, né? Porque senão essas pessoas iam torrar no sol, né? Ia ter o corpo todo cheio de queimaduras. Então também por isso a importância de cobrir o corpo todo, né? Muitas vezes eles usam roupas que mantenham ali descoberto só os olhos, né? Só o rosto, enfim. Mais ou menos o que a gente viu ali dos povos do deserto da Arábia, né? Dos beduínos, ali dos comerciantes do deserto da Arábia, onde surgiu o islamismo. E por isso, né, que as roupas tradicionais do islamismo cobrem o corpo todo. Tem a ver com o fato de terem surgido no deserto da Arábia e também de ter se expandido pelo norte da África. Então as roupas islâmicas, elas vêm dessa cultura que precisa cobrir o corpo todo para se proteger do sol e do calor. Pois bem, os berberes, quando eles entram em contato com o islamismo, eles acabam se convertendo ao islamismo. Então, quando os seguidores, né, os continuadores do Império Islâmico, após a morte de Maomé, partem para conquistar o norte da África, até por conta das semelhanças culturais e também pelo fato dos berberes serem nômades, deles não terem reinos, impérios formados ali no norte da África, os muçulmanos acabam conquistando com certa facilidade o norte da África. Primeiro porque não tem um grande exército que vá fazer frente às invasões islâmicas, e segundo porque tem, né, como eu disse, muitas semelhanças culturais, né? São povos com culturas muito parecidas, os árabes e os berberes do norte da África. Eles têm os mesmos costumes, basicamente, as mesmas atividades comerciais, então eles muito facilmente se converteram ao islamismo. Isso fez com que os berberes e depois os tuaregues são um povo que surge depois dos berberes, eles são descendentes dos berberes, eles são meio que a continuação dos berberes. Então tanto os berberes quanto os tuaregues, que são os que vieram depois, continuaram sendo islâmicos, aliás, continuaram sendo comerciantes, continuaram viajando por todo o norte da África, atravessando o deserto, ligando a faixa do Sahel ao mar Mediterrâneo, e junto com as mercadorias que eles levavam para o Mediterrâneo e para o centro da África e para o litoral, eles levavam também os costumes islâmicos, levavam as ideias do islamismo, levavam a língua árabe, levavam a religião. Então, junto com os mercadores berberes e tuaregues, iam também pregadores da nova religião. Ia junto com o produto, ia o Alcorão. Junto com as mercadorias, iam as palavras da nova religião. Então, os berberes e tuaregues foram muito importantes para difundir o islamismo no norte da África. É por isso que até hoje, pessoal, os países do norte da África são todos os países do norte da África são países muçulmanos, de maioria muçulmana. A maioria dos países do norte da África, se você pegar a bandeira desses países, a bandeira desses países vai ter o crescente, né, a meia-lua, e a estrela, que são símbolos do islamismo. Então, no norte da África, você tem países como o Marrocos, que é um país de maioria islâmica. Você tem a Tunísia, que é um país de maioria islâmica. Você tem a Líbia, que é um país de maioria islâmica. O próprio Egito, hoje, é um país de maioria islâmica. Então, você tem ali, entre outros países, que são, hoje, muçulmanos, países de maioria islâmica. Então, os tuaregues e os berberes foram importantes para espalhar e consolidar o islamismo no norte da África. Além disso, pessoal, o islamismo foi usado por alguns reis dessa região como fator de unidade entre os povos que eles conquistavam. Então, muitos reis ali do norte da África perceberam que os vários povos da região estavam se convertendo ao islamismo. Então, para ele facilitar a unidade desses povos, para ele facilitar a unidade do seu reino, para as pessoas terem uma identidade comum, eles acabaram se convertendo ao islamismo e transformando o islamismo em religião oficial de seus reinos. Da mesma forma que a gente viu, né, por exemplo, o rei Constantino
né, o imperador Constantino no Império Romano, que a gente não tem certeza se ele se converteu ao cristianismo de verdade ou se ele só se converteu porque percebeu que os cristãos estavam virando maioria dentro do Império Romano. Ou da mesma forma que tem o reino cristão de Aksum, que depois vocês podem procurar, temos um vídeo sobre o reino cristão de Aksum. O rei Ezana se converte, né, isso na África, o rei Ezana se converte quando ele percebe que os cristãos estão virando maioria dentro do seu reino, então a gente não sabe se ele se converte de forma sincera ou se é só uma manobra política. Muitos reis no norte da África se convertem ao islamismo no mesmo momento em que o islamismo está crescendo dentro do seu reino. Então a gente não sabe se é uma conversão sincera, se ele realmente aceitou as ideias de Maomé, ou se ao perceber que o islamismo estava virando maioria, eles se converteram ao islamismo para ter os muçulmanos como aliados e não como inimigos. Além disso, o fato do islamismo ser uma religião de pessoas letradas, ou seja, as pessoas que se convertem ao islamismo normalmente aprendem a ler e escrever em árabe. E muitos desses povos do norte da África não tinham uma forma de escrita. Então muitos reis usavam esses escribas muçulmanos que sabiam ler e escrever para ajudar na administração, para ajudar na contabilidade, para ajudar nos registros. Então os muçulmanos também se tornaram funcionários importantes desses reinos do norte da África. Isso também ajudou a consolidar a posição do islamismo. Os muçulmanos ocupavam cargos estratégicos nos reinos. Isso ajudou a fortalecer o islamismo no norte da África. Então, e aqui, né, o que eu já citei, muitos reis talvez não eram devotos sinceros, né? O que eu disse, eles perceberam que o islamismo ajudava na administração, que o islamismo ajudava o povo a se manter unido. Aí eles falaram, vou virar muçulmano para ter uma unidade aqui no meu reino, porque se cada um tiver uma religião diferente, a galera vai brigar entre si. Então vou virar muçulmano, porque aí a maioria do povo aqui é muçulmano, eles vão me respeitar mais. Então alguns reis talvez não tenham sido muçulmanos sinceros, mas só tenham feito essa conversão como uma manobra política. Entre os reinos africanos, a gente vai destacar 3, que foram de épocas diferentes, ocuparam alguns territórios em comum e eles têm algumas características semelhantes. Esses 3 reinos são o reino de Gana, o reino do Mali e o reino Songhai. Esses reinos, pessoal, a gente chama genericamente de reinos sudaneses. Hoje existe um país no centro da África chamado Sudão. Mas quando a gente fala de reinos sudaneses, a gente não está falando desse país que existe hoje chamado Sudão, ele está num território diferente. A gente chama de reinos sudaneses, genericamente, os reinos que surgiram mais ou menos nessa região aqui que eu estou circulando, perto dos rios Songhai, rio Níger, ok? Então, rio Songhai, aqui o Songhai River, que eu acabei de riscar aqui, e o rio Níger, que é esse outro rio aqui, que ele continua para cá. Então, os reinos que surgiram nessa região aqui que eu acabei de circular são os reinos sudaneses. O Sudão, o país chamado Sudão, ele está mais para o centro da África. Então, a gente chama genericamente de reinos sudaneses os reinos dessa região. O que essa região tem de importante? Florestas abertas. Não é aquela floresta fechada equatorial, como é no centro da África. No centro da África, cadê aqui o meu ponteiro? No centro da África, a gente tem uma floresta mais densa, mais fechada, mais parecida com a floresta amazônica. Nessa região aqui, a gente tem floresta, mas é uma floresta menos densa, uma floresta com árvores mais espaçadas. E a gente tem as bacias, como eu já citei, as bacias do rio Níger e a bacia do rio Senegal. Aqui a gente tem o rio Senegal e o rio Níger. Mais abaixo, como eu disse, né, tem a bacia do rio Congo, aqui o Congo River, rio Congo, e florestas fechadas. Os reinos sudaneses, então, eles estão mais aqui nessas florestas mais abertas. Essas regiões de floresta e com rios, elas vão ter características semelhantes, por exemplo, ao que a gente estudou da Mesopotâmia e do Egito, perto de rios, terras férteis. Né? A diferença é que a Mesopotâmia e o Egito estão em áreas desérticas. Aqui a gente não está falando de áreas desérticas, a gente está falando de áreas de floresta. Mas ali, na bacia do rio Níger e do rio Senegal, a gente tem um território fértil, com florestas, mas uma terra fértil, e essas terras férteis permitem colheitas abundantes. Territórios com terras férteis e colheitas abundantes
Sobra produto agrícola. Quando sobra produto agrícola, você tem produto agrícola para vender. Então você acaba tendo uma atividade agrícola importante e uma atividade comercial importante. E além das terras férteis permitirem mais produtos, os rios vão ser importantes para o comércio. Espero que vocês se lembrem, quando a gente estudou o Egito e a Mesopotâmia, que os rios, além de fertilizarem as terras, eram rotas comerciais, facilitam o transporte. E no caso dos reinos sudaneses, esses rios vão ser extremamente importantes para o comércio. O rio Níger, aqui como vocês estão vendo, é um rio gigantesco, é um rio imenso. Então ele vai ligar vários pontos. E além de ser um rio gigantesco, tanto o rio Níger quanto o rio Senegal, eles ligam o litoral ao interior. E por que é importante ligar o litoral ao interior? Se você tem uma saída para o Oceano Atlântico, que é o caso dos rios Senegal e do rio Níger, você tem uma rota que pode te facilitar levar seus produtos para várias regiões da África. Toda essa região aqui da África vai ser acessível através do Oceano Atlântico por causa desses rios. Ó, o rio Níger deságua aqui, o rio Senegal deságua aqui. Então você consegue ligar toda essa região aqui através desses rios. E você também vai ter um contato importante com quem? Com a Europa. Principalmente quem está aqui nesse pedacinho da Europa, que é a Península Ibérica. A gente tem aqui Portugal e aqui a Espanha. Então, pessoal, esses reinos sudaneses vão ter uma relação muito importante com Portugal. Não é à toa que grande parte dos escravos que virão para o Brasil, ou melhor, dos africanos escravizados que virão para o Brasil, virão justamente dessa região. E alguns outros dessa outra região aqui que eu circulei no centro da África, aqui da bacia do Rio Congo, mas a maioria vem aqui, ali dos reinos sudaneses e dos reinos tradicionais que a gente vai ver em outro vídeo, mas que são vizinhos ali. Tudo bem? Então nessa região vão ter 3 reinos que eu já citei. O reino de Gana, que vai dominar a região do século IV ao século XIII, então ele vai pegar ali já de antes, né, da Idade Média, século IV ainda é a Antiguidade, mas ele vai pegar toda a Alta Idade Média e um pedação da Baixa Idade Média. Depois a gente vai ter o reino do Mali, que vai pegar o final da Baixa Idade Média, né, pensando na comparação com a cronologia europeia. E depois o reino Songhai. O reino Songhai já é no século XV. Então ele vai pegar o finalzinho da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Ele vai pegar os séculos XV e XVI. Esse período aí do reino Songhai, séculos XV ao XVI, é o período, aliás, também do Mali e do reino Songhai. É o período que os europeus vão ter, o finalzinho do reino do Mali e o comecinho e o período do reino Songhai é o momento em que os portugueses vão ter contato com os povos da África, vão começar a ter contatos comerciais, e é nesse momento que os portugueses vão começar a comprar escravos africanos. E depois, quando a América é descoberta, vão começar a levar esses escravos para a América. Mas não só escravos, eles também comercializavam outros produtos, ouro, marfim, mas isso a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, é muito interessante a gente perceber que, né, eu já devo ter comentado com vocês em outros momentos, faz muito pouco tempo que a gente estuda a história da África nas escolas, a gente estudava basicamente a história da Europa e a história do Brasil. Mas a história da África, ela está muito ligada à história do Brasil e à história da Europa. Porque grande parte do crescimento de Portugal, que vai permitir que Portugal conquiste as terras no Brasil e que tem um grande império colonial, tem a ver com o contato comercial dos portugueses com esses reinos, os reinos sudaneses e os reinos tradicionais que a gente vai ver em outro vídeo. Então, os portugueses vão ter muito contato com esses reinos e esses reinos vão ser muito importantes e muito influentes para a história de Portugal e, consequentemente, para a história do Brasil. Então, entender esse período aqui da história da África e conhecer esses reinos, essa parte aqui da história da África, é muito importante também para a gente compreender um pouco da história do Brasil. Então, como eu disse, antigamente praticamente isso não se estudava nas escolas. Praticamente não, isso não se estudava nas escolas de jeito nenhum. E nos últimos anos, né, graças às leis que obrigam, né, hoje, que determinam que a gente estude um pouco da história da África e da cultura afrodescendente, nas escolas, a gente consegue perceber a importância que esses povos e que esses reinos tiveram para a história da humanidade de um modo geral e para a história do Brasil em particular. Primeiro vamos falar do reino de Gana. O reino de Gana, ali que existiu entre o século
IV e o século XIII. Aqui nessa região, aqui essa manchinha verde, reparem que ele está aqui, ó, ele pega um pedaço aqui do rio Níger e ele está aqui perto do rio Senegal, está aqui na faixa do Sahel. O deserto do Saara está aqui um pouco mais para cima. Não era um reino tão grande, mas foi um reino bem importante. Não confundam, pessoal, o reino de Gana não é o país que existe hoje chamado Gana. O país que existe hoje chamado Gana, ele está um pouquinho mais para baixo desse reino de Gana. O nome é o mesmo, mas os territórios são diferentes, tá? Então, hoje existe um país na África chamado Gana, mas não é o mesmo lugar. O país chamado Gana está um pouco mais ao sul. O que essa região tem de importante? Essa região, pessoal, tem aqui minas de ouro. Então é uma região com muitas minas de ouro. Então o reino de Gana se desenvolve principalmente através do comércio do ouro. Tanto que essa região aqui, mais ao sul, o país chamado Gana hoje, antigamente ele era chamado de Costa do Ouro, porque tinha muito ouro nessa região, né? O ouro saía pelos rios para o Oceano Atlântico, e os portugueses tiveram contato com essa região depois do reino de Gana, né? Mas enfim, depois tiveram contato com essa região principalmente por causa do ouro. Além do ouro, essa região tinha outros 3 produtos muito importantes. Além do ouro, o marfim, aliás, outros 2 produtos, né? 3 com ouro. Ouro, marfim e escravos. Em outros momentos, quando a gente for falar da escravidão no Brasil, a gente vai falar melhor, vai comparar com a escravidão africana, mas quando a gente fala de escravos na África, é importante vocês terem em consideração que a escravidão africana era diferente da escravidão que se praticou no Brasil. Não que não fosse cruel, não que não fosse ruim, mas era diferente. Na África, escravo é um prisioneiro de guerra, tem uma guerra entre 2 reinos, o reino vencedor faz alguns prisioneiros, esses prisioneiros são escravizados. Mas a partir do momento que eles são escravizados, a princípio eles não são mercadorias. Eles são incorporados às famílias dos reinos vencedores para ajudar no trabalho. Então ele é obrigado a trabalhar, ele não recebe nada pelo trabalho, mas ele é incorporado à família. Então ele vive junto com a família, trabalha junto com a família. Então ele é uma pessoa obrigada a ajudar no trabalho. Com o tempo, esses reinos vão descobrir que o comércio de escravos dá dinheiro. Então, eles não vão só incorporar esses escravos nas famílias, mas eles também vão vender escravos para outros reinos. E esse comércio de escravos é lucrativo. Mas mesmo assim, quem compra o escravo para incorporar na família e ajudar na força de trabalho. São os portugueses que lá no século XV, quando descobrem esse comércio de escravos na África, que vão transformar os escravos exclusivamente em mercadorias. Então, dentro da África, o escravo é visto como alguém que eu compro, pertence a mim, eu comprei, mas é alguém que eu comprei para me ajudar no trabalho. E que muitas vezes eu vou tratar como se fosse um membro da família. Não, talvez não com o mesmo carinho, com a mesma consideração, mas ele é alguém que eu comprei para ajudar a minha família a trabalhar. É diferente da escravidão que os portugueses vão utilizar, que eles olham para o escravo exclusivamente como uma mercadoria. O escravo é uma ferramenta, é uma mercadoria, não é um ser humano, não é alguém da família, não vai ser incorporado para ajudar o trabalho. Ele é uma ferramenta para produzir algo. Então tem essa diferença. Os portugueses vão enxergar o escravo como mercadoria, não como ser humano. Já na África, o escravo é alguém que eu tenho o direito de explorar o trabalho dessa pessoa, mas é uma pessoa, tudo bem? Mas isso a gente vai ver melhor quando estudar a escravidão no Brasil, que a gente vai fazer essa comparação, vai entender essa transformação, né? O que acontece para o escravo deixar de ser um trabalhador obrigado a fazer parte da minha família e se transforma numa mercadoria sem humanidade nenhuma. Isso a gente vai ver em outro momento. Esse reino de Gana, então, ele trocava ouro, marfim e escravos por ferro, cobre, tecidos, cavalos, artigos de luxo e sal. Em Gana não tinha as minas de sal, mas eles usavam ouro, marfim e os escravos para adquirir esse sal, que era um produto importante. E o reino de Gana ficou conhecido como País do Ouro, tanto que eu disse depois, né, vai surgir o País Gana, que é um pouquinho mais ao sul, mas antes desse país se chamar Gana, ele era conhecido como Costa do Ouro, porque tinha muito ouro nessa região, era o principal produto do reino de Gana. Depois do reino de Gana, vai surgir, né, o reino de Gana entra em decadência,
e vai crescer o Reino do Mali. O Reino do Mali está nessa faixa aqui, ó, essa mancha marrom aqui é o Reino do Mali. Percebam que o Reino do Mali vai incorporar as minas de ouro que pertenciam ao Reino de Gana e vai se ampliar. E esse reino vai ser extremamente grande, extremamente poderoso entre os séculos 13 e 15. Os reis do Mali eram chamados de Mansa. E de novo, o reino do Mali não equivale exatamente ao país chamado Mali. Hoje na África existe um país chamado Mali, mas os territórios não são os mesmos, né? Talvez alguns pedacinhos do Mali atual tenham feito parte do reino do Mali, mas apesar do nome ser o mesmo, não é o mesmo país exatamente, tá? Então esse reino do Mali, ele dominou as minas de ouro que pertenciam ao reino de Gana, então ele dominou boa parte dos territórios que eram do reino de Gana. E além disso, ele dominou duas cidades muito importantes. As cidades de Tombouctou, que alguns também chamam de Timbuktu, dependendo da pronúncia, e a cidade de Gené. Essas duas cidades eram dois centros comerciais muito importantes. Eram duas cidades por onde passavam muitas rotas de tuaregs, então muitas rotas de caravanas comerciais. Então eram dois centros comerciais importantes, por onde passavam produtos e pessoas de vários lugares do mundo. Então se tornaram, acabando, além de centros comerciais muito importantes, se tornaram centros culturais muito importantes para a cultura islâmica, para a cultura de língua árabe, e também se tornaram dois centros religiosos muito importantes para o islamismo. Então foram duas cidades que cresceram muito e pertenceram ao Reino de Mali. Então o Reino de Mali enriqueceu graças às suas minas de ouro que vendia, mas também por dominar duas cidades comerciais muito ricas, muito prósperas. Então, através do comércio nessas cidades muito prósperas, o Reino de Mali também prosperou bastante. E percebam que o Reino de Mali estendeu seus domínios. Esse risquinho aqui, ó, é o rio Senegal, importante rota em direção ao litoral. E eles também têm aqui, ó, dominaram uma parte do rio Níger. Esse risquinho aqui, ó, rio Níger. Então, eles têm dois rios importantes que fazem essa ligação com o litoral. Então, como eu disse, o Reino do Mali aqui ele dura até o século XV. Século XV é o momento que os portugueses estão começando a ter contato com esses povos da África. Então, os portugueses vão começar a comprar escravos, ouro, marfim, do Reino de Mali. E depois do Reino Songhai, que vai vir depois. Então, é nesse momento que os portugueses estão tendo contato com essa região já no final do Reino do Mali, né? no século XV. Como que eles enriqueciam, então? Através das taxas que eles cobravam do comércio. Então, muitos comerciantes passavam, principalmente por Tombouctou e Gené, e eles cobravam taxas desses comerciantes. Com essas taxas, eles compravam cavalos. Cavalos não são nativos da África, eles têm que vir de outros lugares do mundo. E eles começaram a comprar cavalos, e esses cavalos eram importantes principalmente para o exército do Reino do Mali. Eles também compravam espadas e escudos que vinham do norte da África para fortalecer o exército do Mansa. Como eu já disse, Mansa é o rei do Mali. E o Mansa, nessa época, ali no século XV, né, ele chegou a ser conhecido como o rei mais rico do mundo. E era um rei muito poderoso. A gente está falando de um rei que tinha dinheiro suficiente, que tinha ouro suficiente para, se ele quisesse, ele podia destruir a economia de um país. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então ele era muito rico, muito poderoso. Tão rico, ou até mais rico e poderoso do que muitos reis da Europa. E é curioso, de novo, a gente sempre pensa numa história do ponto de vista europeu, mas a gente tem na África reis, né, como os reis do Mali, extremamente poderosos, extremamente ricos, com exércitos muito fortes. O que ajuda a explicar, por exemplo, por que no século XV, no século XVI, ao contrário do que muita gente imagina, os portugueses não invadiram a África, escravizaram pessoas e trouxeram para a América. Os portugueses só podiam chegar no litoral, eles não podiam entrar no interior do continente. E no litoral eles compravam os africanos. Depois, quando a gente for estudar escravidão no Brasil, eu vou explicar isso com mais detalhes, né? Eles incentivavam os africanos a brigar entre si para vender escravos para Portugal, porque eles pagavam bem. Então era um comércio lucrativo vender escravos. Mas os portugueses não invadiram a África. Os europeus só vão conseguir entrar no interior da África e conquistar os territórios africanos no século XIX.
Nesse período aqui, os reis africanos eram poderosos o suficiente para impedir que os europeus entrassem na África. Então, isso é bem interessante, isso é bem importante. Isso ajuda a gente a explicar que esses reinos africanos não eram simplesmente vítimas pobrezinhos coitados, eles eram poderosos. Eles conseguiam falar de igual para igual com os europeus. Isso é muito importante a gente levar em consideração. Então, com essas taxas que eles cobravam do comércio, eles equipavam seus exércitos. Além disso, essas cidades de Timbuktu e Gené construíram importantes mesquitas. Mesquitas, vocês devem se lembrar, são os templos islâmicos. Construíram escolas e construíram grandes bibliotecas para o estudo do Corão, né? Tanto que tem alguns estudiosos que consideram que essas escolas, essas mesquitas de estudos do Corão, de estudos da religião islâmica, podem ser consideradas universidades africanas. Então a gente tem ali grandes centros de estudo. Intelectuais islâmicos de várias regiões do mundo iam para essas cidades estudar, né? Não só intelectuais da religião, né? Não só os sábios líderes religiosos, mas também médicos, também juízes, iam para lá estudar medicina, estudar legislação. Então, Tombuktu e Gené se tornaram importantes centros urbanos do mundo islâmico. Cidades quase tão importantes quanto Meca e Medina, por exemplo, na Península Arábica, ou a cidade de Córdoba, que a gente viu na Península Ibérica. Então, a gente tem essas cidades de Tombuktu e Gené como cidades muito importantes do mundo islâmico, muito importantes mesmo. Outra cidade dá para comparar, Istambul, né, que era Constantinopla, que foi dominada pelos turcos muçulmanos e se tornou Istambul. Então eram cidades muito importantes do mundo islâmico. Então esse reino de Mali ele foi extremamente importante para o mundo islâmico entre os séculos XIII e o século XV. E está na África, né, e reforçando. E a gente ouve pouco falar sobre a importância desses reinos africanos, né? Mas essas cidades foram extremamente importantes. E eram, como Constantinopla era, como Roma na Europa era, como cidades na Península Arábica eram, Tombuktu e Gené eram cidades cosmopolitas. Tinha pessoas do mundo todo lá, atraídas pela religião, atraídas pela cultura, atraídas pelo comércio. Então você tinha pessoas falando várias línguas diferentes nessas cidades. Então, as cidades muito importantes no interior da África. Aqui a gente tem uma escultura de terracota. Terracota você faz a escultura de barro e coloca no forno. É a terracota, é um barro cozido, digamos. É uma estatueta pequenininha, né, que representando um soldado do Mansa Musa com o seu cavalo. Ele está ali com as suas armas, né, o cavalo também ornamentado. Essa escultura representa ali o soldado. Esses cavalos, como eu disse, né, não são originários da África, eles eram trazidos através do comércio. E esses cavalos ajudaram a fortalecer o exército do Mansa. E eu estou falando do Mansa Musa. O Mansa Musa foi o Mansa mais importante, o rei mais importante do reino do Mali. E a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco. Essa é a mesquita de Djenné, no Mali. Essa mesquita é interessante, pessoal. Parece que ela é feita de areia, né? É um castelinho de areia. Não é, ela é feita de rocha. Aqui é uma rocha que tem cor de areia. Mas ela tem traços característicos, né, da arquitetura. Ela está no atual país do Mali, né? O reino do Mali não equivale exatamente ao país Mali, mas essa mesquita era do reino Mali e está num território que pertence ao país que hoje se chama Mali. Essa mesquita é bem grande, né, que a gente pode ver, como eu sempre faço, né, para vocês terem noção do tamanho. Temos aqui uma pessoa e a mesquita ao fundo. As torres da mesquita, né, que eu ensinei para vocês, que as torres são os minaretes, que do alto dos minaretes os mensageiros chamam as pessoas para o momento da oração. Elas têm esse formato específico. Esse formato arquitetônico, pessoal, é bem diferente do que a gente está acostumado. Quando a gente estudou lá o islamismo, a gente viu um estilo arquitetônico bem diferente. Esse estilo aqui ele é mais adaptado à região do centro da África. Vários alunos já me perguntaram se essa espécie de cravos que tem fincados aí, se tem algum significado específico. Até hoje eu não consegui descobrir. Já dei umas boas pesquisadas, mas não descobri se isso aqui tem um significado específico, se é simplesmente um enfeite comum da região. Mas é isso, mas também lembrem-se que, como eu disse, isso aqui é rocha, tá? São pedras encaixadas, tá? É a estrutura, dá a impressão que muita gente vê isso aqui parece um castelo de areia, né? Mas não é, é que a rocha utilizada para essa construção tem essa cor de areia.
E aqui a gente tem a Mesquita e a Universidade de Sancoré, também no Mali. Mesquita e universidade, porque aqui a gente tem uma parte, né? E de novo, esse mesmo estilo arquitetônico, né? A gente tem uma parte, mas isso aqui é um grande complexo, tá? Uma construção bem grande. Então você tem a mesquita, você tem as salas de aula, você tem biblioteca. Então é um lugar de estudo, né? De reunião de sábios de vários lugares do mundo islâmico que iam para essa região para estudar do Reino do Mali. Então a gente tem esses pontos importantes para a cultura islâmica na África. O terceiro reino, que foi o maior desses três reinos sudaneses, como a gente cita, né, foi o reino Songhai. Percebam aqui que o reino Songhai, ele não vai dominar todos os territórios que fizeram parte do reino do Mali, mas essa manchona aqui, ó, que vocês estão vendo, ele vai ter uma pontinha só no litoral. Vocês lembram que o reino do Mali ocupava mais territórios no litoral, mas ele vai pegar essa pontinha aqui que é importante para o rio, que é a saída do rio Senegal. Ele vai dominar boa parte aqui do rio Níger. Ele vai dominar as cidades de Gené e Tombouctou, que continuaram sendo centros importantes da cultura islâmica, eram do Reino do Mali, foram incorporadas pelo Reino Songhai. E eles vão dominar aqui uma outra cidade muito importante, que é a cidade de Tagassa, que eu já vou falar melhor sobre ela daqui a pouco. Então percebam que foi um reino que se expandiu, ele foi o maior dos três. Ele teve territórios que pertenceram a Gana e que pertenceram ao Mali, que não pertenceram ao Songhai, mas os principais pontos dos reinos de Gana e do Mali foram incorporados pelo reino Songhai e ele ampliou esses territórios. O reino do Mali, ele entrou em declínio por causa de revoltas internas e disputas pelo poder. Então teve algumas crises de sucessão, herdeiros dos Mansas brigaram entre si para ver quem ia ser o próximo rei, e isso enfraqueceu o reino do Mali. Quando o Mali se enfraqueceu, os tuaregues, que eram nômades e comerciantes, começaram a atacar os principais pontos comerciais do reino do Mali para assumir o controle desses pontos comerciais. Eles queriam os pontos estratégicos. Esses ataques enfraqueceram o reino do Mali. E aí o reino Songhai, que era um reino vizinho e estava começando a se expandir, aproveitou esse momento de instabilidade, aproveitou esse momento que o reino do Mali estava enfraquecendo, sendo atacado pelos tuaregues, e começou a dominar as regiões que eram do reino do Mali. E aí o reino Songhai começou a dominar todos os pontos importantes dessa região da África. Vocês lembram que eu citei lá no começo? A cidade de Aldagoste era um ponto estratégico, importante. Era uma rota por onde cruzavam vários caminhos de tuaregues. O reino Songhai dominou Aldagoste, que tem também minas de sal importantes. Tombouctou e Gené, que eram dois centros comerciais, dois centros culturais, dois centros religiosos muito importantes da África, que pertenceram ao reino do Mali, foram dominados pelo Songhai. As minas de ouro do reino de Gana foram dominadas pelo Songhai. E um outro território que não tinha sido dominado ainda por nenhum reino sudanês. As minas de sal de Tagassa, que eu circulei aqui mais ao norte, e que elas estão um pouco mais afastadas, né? Os reinos islâmicos ocupavam mais essa região aqui que eu estou circulando agora. Era mais por aqui, ou no caso do reino do Mali até aqui. E eles foram lá mais ao norte pegar Tagassa, que é a mina de sal que é a região que tem as minas de sal mais importantes do noroeste da África. Então eles tinham o domínio do ouro, o domínio das cidades mais importantes e o domínio do sal. Ou seja, o reino Songhai tinha tudo para ser o reino mais poderoso da África. E de novo, pessoal, era um reino tão poderoso que era capaz de fazer frente aos europeus. Nenhum reino europeu, mesmo nessa época aqui do reino Songhai, a Espanha descobriu a América, Portugal descobriu o Brasil, eles estão indo para o Oriente fazer acordos comerciais. Na África, eles só podiam chegar no litoral. Então são reinos poderosos o suficiente para falar para os europeus: vocês querem fazer comércio com a gente? Beleza. Vocês ficam aí no litoral, a gente traz o produto para vocês, o produto que vocês querem, vocês pegam aí no litoral e levam embora. No continente vocês não vão entrar, vocês não vão passar do litoral. E foi assim por muito tempo.
Então o reino Songhai era poderoso o suficiente para fazer frente, para falar de igual para igual com os reinos europeus. Então, de novo, nunca se esqueçam disso. Os africanos não são vítimas pobres, coitados, que apenas eram explorados e maltratados pelos europeus. Não, eles tinham reinos, estruturas políticas e militares suficientes para falar com os europeus de igual para igual. E aí, com o reino Songhai, essa região aqui vai ter um novo momento de prosperidade. Então vai ser um novo momento de crescimento dos reinos africanos. Então aqui a gente vai ter aí durante um longo período, né, o reino Songhai até o século XVI, mas depois vai ter outros reinos, vão se formar outros reinos nessa região que vão ser importantes e que vão manter esse contato comercial com europeus, esse contato comercial com os árabes e que vão fazer a África permanecer como um ponto importante do comércio mundial, do comércio internacional. Durante a Idade Média houve, mas aqui a partir do reino Songhai também na Idade Moderna. A África vai desempenhar um papel importante na economia mundial. A África não vai ser só o lugar dos pobres homens escravizados. A África vai ser um local de importante comércio, de comprar produtos e de vender produtos. Não só um local explorado, mas um local que exerce uma influência na economia mundial. Para terminar, pessoal, eu queria analisar com vocês esse documento histórico. Esse documento ele é um mapa feito por viajantes catalães, né? Catalunha hoje faz parte da Espanha, falando sobre... aqui vocês estão vendo vários pontos e vários riscos. Esses pontos e riscos são as rotas comerciais. Esses desenhos aqui são cidades ou pontos comerciais. Então eles estão indicando ali vários pontos da África. E aqui eles destacam algumas figuras interessantes. Se vocês tentarem ler isso aqui, o que está escrito nesses textos, vocês vão ter um pouco de dificuldade porque está escrito em catalão, não está escrito em português. Mas eu traduzi, não eu, o Google traduziu para vocês alguns desses trechos. Esse trecho aqui, por exemplo, e esse outro trecho aqui é o que a gente vai analisar. Esse primeiro trecho diz o seguinte: toda essa região é ocupada por gente que oculta a boca. Só se veem os olhos. Vivem em tendas e têm caravanas de camelos. Também possuem animais de cuja pele fazem excelentes escudos. Eles estão falando dos tuaregs, que são representados nessa imagem aqui abaixo. Se vocês repararem aqui, tem a ver com aquela foto que eu mostrei no começo, né? Ele está com o corpo todo coberto aqui, só os olhinhos para fora, porque está se protegendo do sol, está se protegendo do calor. Usam camelos. Esse desenho aqui do camelo, o nosso querido viajante catalão não era muito bom desenhista, né? Esse camelo aqui está meio esquisito, mas ele está falando ali que eles tinham caravanas de camelos, então isso chama a atenção, né? Eles se cobrem inteiro, eles têm um jeito diferente de se vestir, de se comportar. Fazem tendas no deserto, né? Porque eles viajam muito, então eles precisam acampar no deserto, e eles têm essas caravanas de camelos, então eles descrevem, né? Então é um dos documentos históricos que a gente tem descrevendo como que eles eram, confirmando isso que eu estou dizendo para vocês, ou na verdade o que eu estou dizendo para vocês, tudo isso que eu expliquei para vocês, a gente sabe através de documentos históricos como esses. E outro que eu achei muito interessante, é muito legal, quando eles falam do Mansa Musa. O Mansa Musa foi o Mansa, né, o rei do Mali mais importante. Dizem o seguinte sobre o Mansa Musa: este senhor negro chama-se Mansa Musa, rei do povo negro da Guiné. Ele fala rei do povo negro da Guiné, mas é que eles chamavam genericamente aquela região de Guiné, mas a gente já está na época do Reino do Mali. Tão abundante é o ouro que se encontra em seu país, que ele é o rei mais rico e mais nobre em toda a região. Então eles estão dizendo assim, lá tem muito ouro. Muitos falavam que o Mansa Musa foi o rei mais rico do mundo, e ele é representado aí, onde a setinha está apontando. Ele está com a sua coroa de ouro, e ele está segurando uma bolinha de ouro para representar que ele é dono do ouro da região, que ele tem muito ouro. Para vocês terem noção, pessoal, o Mansa Musa, ele era muçulmano, né? A gente está falando dos reinos islâmicos. E quando a gente estudou sobre os reinos islâmicos, a gente viu que todo muçulmano tem os 5 pilares, né? Tem 5 obrigações que ele tem que cumprir durante a vida, e uma das obrigações de todo muçulmano é visitar a cidade de Meca, para visitar a Kaaba, o Templo da Pedra Negra, pelo menos uma vez na vida, se ele tiver condições. O Mansa Musa era o rei mais rico da África, então ele tinha muitas condições. E ele viajou para visitar a cidade de Meca.
E ele levou, assim, uma caravana com milhares de pessoas. Ele levou muita gente. E ele levou muito ouro. Dizem que ele levou tanto ouro, mas tanto ouro, que assim, que o muçulmano tem que viajar para Meca e o muçulmano tem que, na medida do possível, doar esmolas, né? Uma obrigação do muçulmano doar esmolas. Pois bem, e ele levou ouro para doar esmolas em Meca. Só que ele levou tanto ouro, mas tanto ouro, mas tanto ouro, que quando ele usou esse ouro em Meca e distribuiu esmolas, etc., ele causou uma inflação gigantesca. Porque quando você tem muito dinheiro... Fui atrapalhado pelos bombeiros. Enfim, quando você... Esse rei, o Mansa Musa, ele levou muito ouro, e ele levou uma quantidade tão grande de ouro que ele causou uma inflação gigantesca em Meca. Por quê? Quando você tem muito dinheiro circulando, ou no caso do ouro, né, na época que se utilizava o ouro, quando você tem muito ouro circulando, quanto mais você tem de uma determinada coisa, menos ela vale. Então, quando você tem muito dinheiro circulando, esse dinheiro tende a valer menos. Quando você tem muito ouro circulando, esse ouro tende a valer menos. Quando o dinheiro ou o ouro vale menos, isso significa que os produtos estão mais caros. Então, ele levou tanto ouro que ele desvalorizou o ouro de Meca, e Meca viveu uma crise econômica por causa de uma inflação muito alta, graças ao Mansa Musa, que tinha ouro demais, e levou esse ouro para lá. Então, assim, ele era tão rico que ele causou uma crise numa das cidades mais ricas do mundo islâmico, que era a cidade de Meca. Enfim, pessoal, para vocês terem noção do tamanho da riqueza e do poder desses reinos africanos. A gente vai encerrar então com o Mansa Musa, com essa imagem, com esse documento histórico. Eu recomendo que vocês deem uma pesquisada, que vocês aprofundem. Infelizmente, o tempo que a gente tem nas aulas de história é muito pouco para estudar toda a riqueza, toda a diversidade cultural desses reinos africanos, mas eu recomendo que vocês deem uma procurada, principalmente no Mansa Musa, mas também em mais informações sobre o reino da Guiné, sobre o reino Songhai, o reino do Mali. Existe uma obra muito interessante, que é uma história geral da África, dividida em 2 volumes. Talvez vocês consigam encontrar na internet, mas caso não consigam encontrar na internet, na biblioteca do campus, lá no IFE, quando nós pudermos voltar ao campus, eu recomendo que vocês deem uma olhada. Tem uma coleção de história da África, né, como eu disse, dividida em 2 livros, que tem toda a história da África, desde a pré-história até o século XX. Então é um trabalho muito interessante para a gente conhecer um pouco melhor a África, que é tão importante para a história da humanidade, mas que a gente, infelizmente, durante muito tempo deu pouca atenção e deu pouco valor. Bom, aí